Ok. Beleza, gente, eu vou começando aqui. Se mais alguém solicitar a entrada, eu libero. Aí qualquer coisa, vocês me fazem um sinal com a mão, tá? Porque eu vou mutar vocês, ou vocês mesmos liberam o microfone de vocês. Eu deixei isso aberto, vocês podem me interromper. E eu tô gravando também, tá bom? Aí depois eu vou disponibilizar como eu fiz com a do domingo passado. Vamos lá. Gente, pedi para vocês abrirem lá em João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. João 1, 29. Diz assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Então, João Batista, quando ele olha para Jesus, ele diz isso. Ele olha para Jesus, vê Jesus vindo e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria conversar com vocês hoje a respeito dessa temática que está aí na tela de vocês, sombra e realidade. João Batista foi o... Eita. Gente, eu não sei o que eu vou poder fazer para melhorar. Tá? Acho que a gente vai ter que ir seguindo assim. E aí depois eu disponibilizo a gravação, tá? Esperando que melhore a qualidade da transmissão. Tá bom? A transmissão hoje está meio ruim. Beleza. Bom, sombra e realidade, tá? São duas palavrinhas importantes da gente saber e eu vou explicar mais ou menos para vocês. Vamos lá. A sombra é real? Uma perguntinha para a gente refletir. A sombra é real? E a minha resposta é sim, a sombra é real. Esse daqui tá meio, tá meio furado, literalmente, essa imagem aqui. Essa sombra não está correspondendo tão bem com a realidade. Tá? Mas a sombra é real. Mas a sombra, ela não é um fim em si mesmo, a sombra ela não é algo que aponta para si própria, né? A sombra, ela sempre está apontando para algum objeto. Tá? Em outras palavras, ela aponta para alguma coisa fora dela mesma. Tá? Então a sombra, ela é um reflexo de alguma outra coisa. A sombra, ela não aponta para si própria, mas ela aponta para o seu objeto. Tá? E aí, por que é importante a gente ter essa definição? Para a gente entender o que a gente quer dizer com isso daqui, sombra e realidade. Tá? Então, essa sombra, ela é de verdade? Sim, ela é de verdade, mas qual que é o propósito dela? Apontar para o cachorro, que é a realidade maior. Tá bom? E aí, o que isso tem a ver com a gente agora que a gente está no período pascal, período de Páscoa? Quando João Batista olha para Jesus, ele diz isso: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente, de repente, para pensar nessa primeira fala aqui de João e fala, poxa vida, o que será que João está querendo dizer com isso aqui? E pensa no seguinte: existiu o cordeiro que era sacrificado no período da Antiga Aliança. A gente viu já várias vezes histórias a respeito do sacrifício e tudo mais no Antigo Testamento. A gente vai recorrer a um texto de Êxodo, que é o texto da Páscoa, em Êxodo 12, hoje mais uma vez. E o que é importante perceber aqui? Que quando João olha para Jesus, ele olha para Jesus e diz: Jesus é a realidade maior daquele cordeiro do Antigo Testamento.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros que eram sacrificados, inclusive na Páscoa, eles eram sombra de Jesus. Tá, eles eram de verdade? Eram. Eles cumpriam um propósito específico naquele período? Sim. Mas eles não eram a realidade final. Tá? Eles não eram o fim deles mesmos. A finalidade principal deles e o objetivo daqueles cordeiros e daquela celebração chamada Páscoa era apontar para Jesus Cristo. E João Batista, quando ele olha para Jesus, ele enxerga justamente isso. Eis aí a concretização daquilo que era sombra. A concretização de todas aquelas promessas do Antigo Testamento. A concretização daquilo que a Páscoa apontava. Tá bom? E aí João Batista olha para Jesus Cristo e identifica isso. Jesus é a realidade maior por trás dos cordeiros do Antigo Testamento, por trás do que eles faziam na Páscoa. E aí eu queria trazer à memória de vocês algumas coisas. Esse daqui é o calendário hebraico, tá? É o calendário hebreu, perdão. E aqui dá uma tentativa de relacionar ele com o nosso calendário, mas isso definitivamente não é importante. Então, como é que era a ordem dessas festas do Antigo Testamento? Lá no dia... Deixa eu esperar subir aqui. Lá no dia 14 de Nissan, que era esse mês aqui, eles comemoravam a Páscoa. No dia seguinte, dia 15, eles comemoravam a festa dos pães asmos. E no dia 16, 2 dias depois da Páscoa, eles comemoravam a festa das primícias. Então, para pensar nisso. E aqui eu já vou relacionar com algumas coisas. Jesus, ele morreu na Páscoa, tá? Ele estava sepultado no dia da festa de pães asmos, e ele ressuscitou no dia em que eles comemoravam a festa das primícias. Tá? Então, na sexta-feira da Páscoa, Jesus morreu. No dia 15, sábado de pães asmos, Jesus estava sepultado. E no dia 16, a festa das primícias, no domingo, Jesus ressuscitou. E aí, 50 dias depois, vem a festa de Pentecostes, tá? Que era comemorada também. Tudo isso daqui na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, era se comemorado. E Pentecostes vem justamente dos 50 dias entre a festa de primícias e a festa de Pentecostes. Tá bom? E aí, tendo isso aqui em mente, a gente volta um pouquinho e lembra o que acontecia na festa da Páscoa. Eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, do verso 1 em diante. Deixa eu abrir a minha aqui também. Eu tô com saudade de Êxodo, não sei vocês. Espero que estejam também. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, mas a gente vai ler de pouco em pouco. Tá? Então, olha só. Lá naquele contexto de Moisés, enquanto o povo ainda estava no Egito, eu vou ler até o versículo 7. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou 2 cabritos, ou um cabrito, perdão. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. Até aqui por enquanto.
Então, o que a gente percebe aqui primeiro? Que a Páscoa era uma celebração de um novo começo. Tá? Por quê? Porque o texto vai deixar claro que inauguraria o primeiro mês do calendário novo do povo de Israel quando eles saíssem do Egito. Tá? Então era uma ruptura total, certo? Deus estava falando aqui para Moisés o seguinte: olha, a partir do momento que vocês saírem daqui, tá, vocês vão começar uma nova vida. E aí vocês vão começar a contar de novo os dias. E isso começa com a Páscoa. Tá? Então eles guardavam esse cordeiro por 14 dias, e aí no 14º dia eles iam sacrificar esse cordeiro. E essa celebração desse novo começo era uma celebração pública, era uma celebração congregacional, porque envolvia todo o povo de Israel, e era uma congregação também familiar. Só deixa eu checar aqui uma coisa que a Arline está... uma celebração também familiar. E aí, se a gente seguir lendo o texto, a gente vai perceber que essa celebração, que era familiar e que era pública e que ao mesmo tempo era congregacional, ela se dava com a junção do povo, depois com o sacrifício do cordeiro, depois com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Tem mais gente entrando aqui. Beleza. Depois com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e aí eles se alimentavam daquele cordeiro e tudo mais, como a gente viu aquela vez. Isso era como se fazia nesse período, ali saindo do Egito. Depois, se a gente for continuar lendo, a partir do versículo 7, diz assim: tomarão do sangue desse cordeiro e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixeis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor. É a passagem do Senhor. Né? Lembrando que Páscoa significa passagem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, além de ser uma celebração pública, congregacional e familiar, era uma celebração que claramente apontava para a mensagem do Evangelho. Se a gente for olhar cada elemento desse texto que a gente acabou de ler, a gente vai perceber que a Páscoa aponta tanto para a questão do juízo, quanto para a questão da salvação. Juízo, porque Deus estava exercendo o seu julgamento justo sobre o Egito, e salvação, porque aqueles que crescem na promessa de Deus, sacrificassem o cordeiro e colocassem o sangue nos umbrais das portas, expressando assim a sua fé, essas pessoas seriam salvas. Tá? Elas não passariam por esse juízo. Isso tudo é sombra daquilo que Cristo realizaria de uma forma mais concreta, tá? Por meio do derramamento do seu sangue. É interessante que o texto diz que quando o Senhor passasse ali no Egito, o que é que ele queria ver nos umbrais das portas e que serviria de sinal para que aquelas pessoas não recebessem o juízo? O sangue. Tá? Então ele veria o sangue e então essas pessoas
seriam salvas. E aí, lá no versículo 25, dá uma olhada lá no 25, o texto diz assim: E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é este? Respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, olha só que interessante, gente. Além de ser uma celebração pública, uma celebração familiar, uma celebração congregacional que contava com a congregação toda do povo, além de ser uma celebração evangelística, com vários elementos que serviam de sombra para aquilo que o evangelho diz, era uma celebração pedagógica. Tá? Os pais tinham a responsabilidade de ensinar aos filhos o que era aquilo que eles estavam fazendo. E aí o que acontece? Quando a gente olha para isso tudo, a gente acha muito bonito, de fato é. Ao mesmo tempo em que aponta para o juízo, aponta para a salvação. Isso tudo é muito bonito. Só que as festas, elas cumpriram um propósito específico. Tá? Elas cumpriram um propósito específico de sombra. Logo depois que eles comemoravam a Páscoa, eles tinham também a festa dos pães asmos, que está nesse texto também, eu pulei, tá? E a partir do versículo 21, se eu não me engano. Não. Enfim, está aqui também a festa dos pães asmos, a partir do versículo 14. Isso, exatamente. A partir do versículo 14, a gente tem a festa dos pães asmos, está aí junto com a Páscoa. Mas qual que é a ideia? No dia seguinte, eles já comemoravam a festa dos pães asmos, que eles tiravam todo o fermento de suas casas, e isso simbolizando aquilo que eles estavam deixando no Egito para viver essa nova vida que eles haviam recebido por parte de Deus. Lembrando que os pães asmos são os pães sem fermento. Logo depois, eles comemoravam a festa das primícias, isso depois que o povo entrou na Terra Prometida, que era a festa das primeiras colheitas. Então eles colhiam, e aquilo que eles colhiam primeiro, eles entregavam a Deus nessa celebração. Então os primeiros frutos da colheita eles entregavam nessa celebração. Então a Páscoa não era uma festa isolada. Tá? A festa da Páscoa estava junto, no emaranhado de um festival praticamente, que apontava para Jesus Cristo. E 50 dias depois, a festa do Pentecostes, que também tinha o propósito de apontar para o crescimento do reino de Deus. E no Novo Testamento isso vai ficar muito claro por meio da ação do Espírito de Deus. Beleza. A gente volta para aquilo que João Batista disse, que ele olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para todas essas celebrações e enxergou essas celebrações como sombra daquilo que Jesus é. Então, antes, guarda isso, comemorava-se o que Deus ainda faria, o que Deus iria fazer. Para isso serviam esses festivais, para que o povo se lembrasse daquilo que Deus iria fazer. Deus tinha promessas e Deus estava cumprindo as suas promessas. E esses festivais apontavam para isso. Eles comemoravam isso. Agora nós comemoramos o que já aconteceu e ainda vai acontecer. Tá? E enquanto igreja, nós fazemos isso no nosso culto dominical e principalmente também quando nós comemos o pão e bebemos o cálice. Por isso, irmãos, pensa que nós não comemoramos especificamente a Páscoa. Tá? Nós podemos gostar, é um feriado festivo, é legal, a gente lembra disso e por aí vai, mas quando é que nós cristãos comemoramos a Páscoa? Todos os domingos de manhã. Todos os domingos de manhã nós comemoramos a concretização da Páscoa.
Nós comemoramos a fidelidade de Deus em relação às suas promessas, porque o Cordeiro já veio, o Cordeiro já foi imolado, o Cordeiro já ressuscitou. Então, o que nós comemoramos é a concretização da promessa. Tá? E isso nós fazemos todos os domingos de manhã. Perdão, todos os domingos. Eu estou brincando aqui, eu estou falando de manhã porque lembrei do texto que a gente leu de Lucas, que de manhã elas foram para o templo e viram que Jesus tinha ressuscitado. Mas todos os domingos, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, o cumprimento da promessa de Deus em relação à Páscoa. Isso em comunidade, tá? Porque particularmente eu espero que você comemore isso todos os dias da sua vida. Tá? Na sua vida privada, espero que você comemore a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, todos os dias. E de forma especial, quando nós celebramos a ceia, né, lembrando que a Páscoa era um estatuto perpétuo que foi substituída pela celebração da ceia. Então a ceia é um momento de celebração, tá? Que nós comemos do pão e bebemos do cálice, lembrando daquilo que Jesus fez e do que ainda vai acontecer, das promessas que ele ainda tem reservadas, de que ele voltará e de que nós cearemos junto com ele em novos céus e nova terra. Então, a gente tem que tomar cuidado às vezes, porque a gente se apega muito à questão do cerimonial. Tá? E muitas igrejas acabam cometendo o erro de celebrar a Páscoa, no sentido do Antigo Testamento, né, como se Cristo ainda não tivesse vindo no dia de hoje. A Páscoa é um feriado interessante, ela nos remonta para esses acontecimentos, é um feriado nacional, enfim, a gente ganha chocolate, né, normalmente, também é gostoso, mas ela não tem mais aquela validade que ela tinha no Antigo Testamento. Ela foi substituída pela ceia e nós a celebramos todos os domingos de manhã, todos os domingos em comunidade e todos os dias na nossa privacidade. Cristo é celebrado por nós sempre. Tá? Porque ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, e é isso que nós celebramos. Então, só para vocês verem como isso se relaciona. Na Páscoa, Cristo morreu de fato pelos nossos pecados. Enquanto aquele cordeiro estava sendo exposto publicamente no templo, Jesus Cristo estava sendo exposto publicamente também. Quando aquele cordeiro estava sendo imolado na ocasião da Páscoa, Jesus Cristo também estava sendo imolado publicamente. Enquanto o cordeiro estava sendo colocado numa estaca, Jesus Cristo estava sendo pendurado no madeiro, na cruz, naquela sexta-feira. Depois, na festa dos pães asmos, quando todos estavam, os judeus, os hebreus, estavam tirando os fermentos de suas casas, que simbolizavam aquilo que era antigo, né, o que contamina a massa, etc. E que Paulo vai falar a respeito de pecado quando ele fala do fermento que contamina a massa. Jesus Cristo estava sepultado e o texto diz que ele levou consigo as nossas enfermidades, aquilo que nos trazia juízo, castigo, foi levado por ele. Então, se o nosso pecado foi afastado de nós, foi tirado de nós, assim como o fermento era tirado das casas na festa de pães asmos, é porque Jesus Cristo afastou de nós todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, e isso por ocasião da sua morte e ressurreição. E aí, no dia 16 aqui, no domingo, enquanto eles celebravam a festa das primícias, dos primeiros frutos, Jesus Cristo ressuscitava. E Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o início desse novo período, dessa nova criação, é exemplo do que nós também seremos. Tá? Então, Cristo, o próprio Cristo ressurreto, é o primeiro fruto desse novo momento da nova criação, inaugurada pela ressurreição de Jesus. E essas festas, agora, elas não têm mais a mesma utilidade de antes. Elas têm uma função didática para a gente, nós aprendemos muito com elas a respeito do para que elas apontavam, mas nós não as comemoramos mais. Assim como a festa de Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado de forma especial sobre a igreja, potencializando a igreja para cumprir a obra missionária desse novo momento na história do povo de Deus, da nova aliança, nesse novo período que é o período da igreja
neotestamentária do Novo Testamento, da Nova Aliança. Certo? Então, todas essas festas aqui apontavam para aquilo que já aconteceu. E hoje nós celebramos aquilo que já aconteceu. Algumas aplicações. Cuidado com o espírito católico do protestantismo brasileiro. Estou fazendo alusão aqui a um artigo escrito pelo Dr. Augusto Nicodemos Lopes, que tem esse título: O espírito católico do protestantismo brasileiro. Qual é a ideia dele? O protestantismo brasileiro ainda tem muitos traços do catolicismo. O catolicismo gosta de um ritual, gosta de uma coisa bem enfeitada, né? As roupas bonitas dos padres e aquele monte de símbolo e templos luxuosos, etc. Eles gostam dessa questão mais cerimonial, mais visível. Tá? E isso me lembra até a carta aos Hebreus do Novo Testamento, em que os crentes, ali a quem o escritor de Hebreus escreve, eles se iludiam com essa questão visual das cerimônias. Tá? E o evangelho é muito simples. Né? Esse negócio de comemorar a ressurreição de Cristo todo domingo parece um negócio chato, né? Porque, pô, não tem mais, poxa, não tem mais aquela festa especial, né? Aquela festividade com sacrifícios, etc. Não, não tem. Tá? Tem o pão, o cálice e a memória de que Cristo morreu pelos nossos pecados e a presença dele nos agraciando nesses momentos de comemoração. Então, cuidado. Tá? Se a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, encanta mais você nesse período da Páscoa, por conta de todas as propagandas, etc., talvez tenha alguma coisa errada. Talvez você esteja se encantando mais com o cerimonial, mais com o que é visível, do que com a realidade de fato, que é Cristo, tendo morrido e ressuscitado pelos nossos pecados. Isso deve impactar a gente todos os dias. Segundo, nós podemos aprender com as festas do Antigo Testamento, mas nós não as comemoramos mais. Foram cerimoniais que se cumpriram em Cristo. O Cordeiro já foi imolado, o Cordeiro já ressuscitou. Por isso, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo todos os domingos juntos e todos os dias particularmente, e não temos mais uma Páscoa para isso. Terceiro, o ambiente público correto para que o povo da Nova Aliança comemore a morte e a ressurreição de Cristo é o culto dominical, especificamente a ceia do Senhor. É assim que nós comemoramos. Então, se alguém perguntar, você comemora a Páscoa? Você fala, eu comemoro a concretização da Páscoa todos os domingos, em especial quando eu como do pão e bebo do cálice. Eu anuncio a morte do Senhor até que ele venha. Então, sim, nós comemoramos a concretização, tá? Mas não mais aquela festividade. E cuidado para não se apegar às sombras do passado. Isso em qualquer coisa, gente. Aos cerimoniais, às formas, né? E deixar de usufruir do próprio, Jesus Cristo ressurreto. Tá? Então, hoje nós temos um acesso direto ao trono da graça por meio de Jesus. Esse caminho foi aberto. Nós podemos usufruir da presença dele todos os dias por meio do caminho que Jesus Cristo abriu. Nós não precisamos de um sacerdote que vai escolher um cordeiro, vai imolar esse cordeiro, vai entrar no Santo dos Santos. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais de sangue nos umbrais das portas, porque nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. E por fim, isso deve gerar em nós um anseio pelo nosso retorno ao culto dominical e pelo retorno de Jesus. Gente, de verdade, acho que a parte mais difícil desse período de isolamento social para mim está sendo isso aqui. Tá? Eu sinto muita falta do culto dominical, sinto muita falta de partir o pão e beber do cálice na companhia dos meus irmãos na fé, da família da fé. Sinto muita falta de cantar junto, né, de estar juntos, ouvindo a palavra. Isso é algo que tem que fazer falta. Tá? Se não faz é porque está doente. Tá? É porque tem alguma coisa errada. E justamente, gente, por isso aqui, ó, por essa última parte, por tudo isso que a gente falou também, a gente deve ansiar pelo retorno do nosso encontro dominical, até para que a gente possa celebrar a ceia. A ceia, ela foi nos deixada
para que nós celebremos enquanto congregação, enquanto igreja de Cristo. É algo que a igreja deve fazer. E nós não estamos possibilitados no momento de nos reunirmos como igreja, como assembleia de Deus, tá? Como congregação dos santos, como edifício vivo do Cristo. A gente está impedido de se reunir dessa forma. E por isso nós não estamos celebrando a ceia, porque é um momento para ser celebrado na reunião dos crentes, no culto dominical, onde nós temos comunhão uns com os outros e juntos nós temos comunhão com o nosso Pai por meio de Cristo. Tá? E nós anunciamos a nossa fé, nós publicamos publicamente a nossa fé quando nós fazemos isso no momento da ceia. Então, todos, não tem como, tá, dizer que dá para a gente fazer isso aqui e tal. E eu fico pensando também, eu poderia, de repente, fazer isso de uma forma mais privada, talvez você também aí com a sua família. Mas, poxa, eu fico pensando também nas pessoas que não poderiam fazer isso, que estão mais sozinhas e solitárias nesse período. Assim é um momento que a gente não deve privar ninguém. Tá? É um momento público, onde todos devem ter acesso ao pão e ao cálice. Então, eu não vou fazer essa celebração e não acho que seja correto. É óbvio, alguns têm feito, não vou crucificá-los por isso, né? Mas eu, particularmente, acredito que a congregação, que os irmãos devem estar reunidos para isso. E por isso a gente deve ansiar pelo culto dominical. Tá? Espero que você também esteja sentindo falta e esteja ansiando por ele. E pelo retorno de Jesus. Esse momento de pandemia só serve para lembrar que, por mais que a gente tenha intervalos no período de perseguição, de sofrimento e etc., o pecado continua presente no mundo, dentro de nós e fora de nós, né, e gera consequências terríveis, que tem nos impedido de nos reunirmos. Então, anseio pelo retorno de Cristo e pela concretização das promessas, né, da instauração final do reino físico de Jesus em novo céu e nova terra, de forma que nós não seremos impedidos por um vírus de nos reunirmos com ele e de prestarmos culto por toda a eternidade. Beleza? Eu vou orar, eu vou encerrar essa reunião e vou abri-la novamente, tá? Para aqueles que quiserem ficar mais um pouquinho, bater um papo. Então, fique à vontade depois que a gente encerrar aqui para continuar, ou se você tiver alguma coisa para fazer também, não se sinta constrangido, tá bom? Então, vamos orar juntos e depois eu vou encerrar essa reunião e abri-la novamente. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem preservado a nossa saúde nesse período. Obrigado a Deus pelas pessoas que têm se dedicado, Deus, na linha de frente dessa batalha contra o vírus. E um vírus que é consequência da entrada do mal no mundo, ó Pai. O Senhor não nos criou para morrermos por causa de um vírus, mas é uma possibilidade no mundo quebrado, no mundo caído. E isso deve gerar em nós o anseio do retorno de Cristo e da concretização de todas as suas promessas. Obrigado pelas promessas que nós já usufruímos da concretização, como as promessas da Páscoa, que já se concretizaram em Cristo, e nós comemoramos a ressurreição desse Cristo sempre que nos reunimos, aos domingos, para o nosso culto congregacional e na nossa vida, no nosso dia a dia, e em especial quando comemos o pão e bebemos o cálice. E obrigado, Deus, porque já usufruímos disso, já podemos usufruir disso, somos gratos ao Senhor na data de hoje pela concretização dessa promessa. E nós nos lembramos, ó Deus, das promessas das quais ainda não usufruímos e que ansiamos para que se concretizem logo. Deus, que o Teu Santo Espírito também gere em nós esse anseio, nos conduza ao arrependimento se nós não temos esse anseio de nos reunirmos fisicamente de novo, ó Pai. Que isso, de fato, entristeça o nosso coração e nos leve a ansiar, a clamar, a buscar o Senhor de forma especial, para que esse momento passe logo, Deus. Obrigado, Deus, pela tecnologia que possibilita que nós tenhamos esse contato e nos impeça, Deus, de não ansiarmos pelo nosso retorno físico. Agradeço pela vida de todos que estão aqui presentes, que se dispuseram a estar, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai,
o consolo e a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês e sobre todos aqueles que amam Jesus Cristo e que estão espalhados sobre a face da terra, hoje e todo sempre. Amém.